Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho, os que estão aqui presentes e os que sintonizam nossa live, que é a de número 166, 166. Há 166 semanas atrás, nós começamos a fazer esse trabalho, até em função da pandemia, né? Mas, de certa forma, a pandemia passou e nós continuamos a fazer, porque realmente foi uma forma de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo chegar a um maior número de pessoas, mesmo dentro das suas casas, né? Hoje, 27 de setembro, né, em que estamos vivenciando a primavera mais quente de todos os tempos em todo o mundo. Podemos plantar mais árvores, pois árvores são fundamentais para a melhor qualidade de vida das pessoas que moram na cidade, né? A arborização urbana é uma questão de saúde pública, tá? Bom, sorteados de hoje. Quem ganhou esse quadro aqui é a nossa companheira, nossa colega, Terezinha Dutra. Você vai receber em casa, né? O Marcos ficou de levar para você. E quem ganhou o livro, que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, é Eduim Ruiz Urbano. Eduim, faça contato para ver qual que você quer, dá um jeito de estar retirando aqui, ou a gente dá um jeito de levar para você, tá? Bom, o Evangelho de hoje, muito bom, muito interessante, é o capítulo 13, não saiba, né? A sua mão esquerda, o que dê a sua mão direita, tá? É aquela história, né? Quem faz uma doação e bota no Face, vai chegar lá sem nenhum crédito. O crédito vai estar justamente em fazer a caridade sem escândalo, né? Sem divulgação. E o item é fantástico. O item 9, a caridade material e a caridade moral, né? A Irmã Rosália nos oferece uma informação importantíssima, e ela fez isso lá em 1860, tá? Então, todos nós temos, o importante na vida é nós termos orientação, temos conhecimento, temos saber o que está acontecendo, o que eu preciso fazer para poder sair dessa vida um pouco melhor do que quando nós chegamos, né? E isso é feito de uma maneira bem interessante, que faz com que todo mundo pode ter conhecimento. E o conhecimento, desculpem, mas eu não conheço lugar nenhum que tenha conhecimento que uma casa espírita oferece para nós, tá? Bom, o livro de hoje é o Aqui e Agora, um livro que tem 271 páginas e 30 capítulos, né? Fantástico, do José Carlos de Luca, né? É o Aqui e Agora. E esse Aqui e Agora tem, como eu disse, 31, né? 30 capítulos. Eu estou aqui no 20, capítulo número 20, em que ele fala, o título dele é Você Me Ama? Tá? E ele pega um trecho que alguém escreveu e faz um relato bem interessante. Com certeza, este Pedro também estava com ele, Jesus, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, tá? Aí o Lucas dá para nós uma explicação seguinte: Pedro é uma das figuras mais destacadas do cristianismo. Ele era pescador na cidade de Cafarnaum e foi um dos primeiros chamados por Jesus para segui-lo. Seu nome original era Simão, mas Jesus acrescentou o nome Pedro, Petros, no grego, que significa pedra, rocha, dando a entender que Simão Pedro viria a ser a rocha na qual Jesus edificaria a comunidade cristã nascente, previsão que mais tarde acabou se confirmando. Após a crucificação de Jesus, Pedro assumiu a liderança dos apóstolos, exercendo um importante papel para a união do grupo, contornando naturais divergências surgidas a respeito dos caminhos que eles deveriam seguir para a expansão da mensagem do Cristo. Pedro também se tornou um grande evangelizador. Sua palavra, inspirada pelo alto, trazia as lições de Jesus para todos os corações sofridos. Pedro ainda foi
reconhecido pelas suas curas realizadas, havendo notícias de que pessoas buscavam até a sombra por onde ele passava para se curarem. Pedro terminou seus dias na terra como Jesus, foi preso e crucificado nos arredores de Roma, contudo não se julgando merecedor de morrer, como Cristo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quem se debruça sobre a vida de Pedro imagina que ele foi um homem perfeito, uma fortaleza inquebrantável, mas não foi isso, não foi bem isso. A parte de muitas virtudes, Pedro era um homem comum, teve também as suas imperfeições. John MacArthur afirma: Pedro era afoito, agressivo, ousado e franco, tendo o hábito de pôr sua boca para funcionar quando o cérebro ainda estava em ponto morto. Bem interessante essa colocação, né? Lembramos-nos do episódio em que ele, usando de sua espada, decepou a orelha de um soldado que havia ido prender Jesus, e foi por este, Jesus, lógico, advertido quanto ao engano da sua conduta, né? Ainda esse mesmo Pedro, a rocha, após Jesus ter sido preso, negou conhecer o Cristo em 3 momentos, dos quais foi indagado se pertencia ao grupo dele. Aliás, o próprio Jesus já havia previsto que o Pedro o negaria. Pedro teve medo, mostrou a sua fragilidade, a sua condição humana, imperfeita e falível. O professor Herculano Pires esclarece: ora, isso mostra como as criaturas humanas, por mais destacadas no plano religioso, estão sujeitas a fracassos e quedas. A fragilidade humana é natural. O espírito encarnado é ainda um espírito frágil. Ele está no mundo para evoluir, para desenvolver as suas potencialidades interiores. E ele não pode se julgar infalível. A infalibilidade do homem, esteja ele na posição que estiver, é uma ilusão, é um engano. Não existe infalibilidade. Quer dizer, todos nós somos falíveis, tá? Meu propósito ao falar de Pedro é demonstrar isso, o De Luca dizendo. Meu propósito ao falar de Pedro é demonstrar que para seguir o chamado de Jesus, não precisamos ser perfeitos. Escrevo isso, pois muitas vezes nos distanciamos do Evangelho exatamente porque dizemos que não somos santos. Temos muitas imperfeições. E temos mesmo, mas é exatamente por isso que estamos sendo chamados. Jesus não veio convocar os perfeitos, os que já alcançaram a iluminação espiritual. Essa turma já está no caminho. Ele veio para os desajustados, para os vulneráveis, para os fracos, os desequilibrados, os doentes. É assim que eu me sinto, ou melhor, é assim que eu ainda sou. Escrevo e falo propagando o Evangelho, não porque sou iluminado, mas porque, como dizia Francisco, a meta suprema da minha vida é o autodomínio sobre todas as minhas paixões. Meta da qual ainda estou longe. Quando Jesus chama pessoas imperfeitas, como eu, e seu chamado é para todos nós, humanos, é porque Ele está nos dando a oportunidade do crescimento espiritual, da cura interior, e através do amor, que cobre a multidão de nossos erros, como o próprio apóstolo Pedro veio a escrever. Eu, como Pedro e talvez muitos de nós, tenho negado Jesus inúmeras vezes. E todos fazemos isso quando tratamos as pessoas com indiferença, quando nos omitimos no bem que poderíamos fazer, quando pensamos exclusivamente em nós mesmos, quando não somos misericordiosos como Jesus foi, quando não amamos como Jesus nos amou. Porém, se nem mesmo a tripla negação foi capaz de tirar a confiança de Jesus em seu amigo Pedro, da mesma forma, Jesus continua confiando em nós, apesar das vezes em que o negamos. Quando Jesus encontrou Pedro depois da crucificação, ele não o censurou, sequer tocou no assunto, apenas perguntou por 3 vezes se o Pedro o amava. E diante das respostas afirmativas, Jesus outorgou a Pedro a missão de apacentar as suas ovelhas. Pedro aceitou a sua sombra, mas não fez dela um lugar para se esconder da missão da sua transformação interior. Ao contrário, ele se dedicou com mais afinco às tarefas do cristianismo. Disse Herculano Pires que Pedro não se impressionou com a queda,
Se Pedro houvesse se impressionado, podia ter se afastado do cristianismo e aí falir por completo. Por isso, essa lição do Evangelho é de grande importância para todos nós, uma vez que nós, diante do mundo, estamos sempre em face de um possível fracasso. Encerro o capítulo oferecendo a vocês a reflexão de uma linda canção oriunda do catolicismo intitulada A Barca. Ela fala de Jesus indo ao encontro dos seus discípulos na praia e o que cada um tem a oferecer. Medite nessa letra, é provável que você se reconheça em alguns trechos. Se possível, ouça a música que você encontrará facilmente na internet. Sinta que Jesus está vindo ao seu encontro na praia da sua vida, e ao encontrá-lo ele perguntará: você me ama? Tu te abeirastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solícitas, meu cansaço, que os outros descansem. Amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Gente, eu não sei, eu nunca vi, eu tenho já um pouco de idade, li bastante, eu nunca vi nenhum outro lugar que pudesse nos dar tanta informação importante para a nossa evolução. Porque se nós estamos aqui na Terra, é porque Deus nos permitiu estarmos aqui vivos, né? E que valorizemos a nossa vida, sim, porque Deus é maior e Ele nos ama. E o que nós temos que fazer é procurar fazer o melhor para que nós possamos sair dessa encarnação um tanto quanto melhor do que quando nós aqui chegamos nessa encarnação. Fique com Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item é o 9, a caridade material e a caridade moral. Instruções dos Espíritos, Irmã Rosália, Paris, 1860. Ela nos diz desse jeito: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos, nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, a encarnação da irmã Rosália, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso, ajudai o mais possível aos infelizes, dai, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, do nosso corpo, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar, no começo de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que ela provou, ao encontrar no além
aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena? Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se colocar em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar, para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito, mas muito abaixo. Eis o merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior a vós. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem, e orai. Então, a irmã Rosália, ela vem nos mostrar a sua vida aqui na Terra, que é bom como exemplo, em situação que ela viveu muito difícil, de pobreza em bens materiais, mas que dentro dessa pobreza, que às vezes a gente acha que é difícil de realizar a caridade, é possível realizar a caridade moral. Ela não precisa ser do dinheiro, mas moral. A ajuda que ela fez, e fez por muito amor aquelas pessoas daquela época, sabendo que ela não receberia nada em troca, porque é o que muitas vezes nós aqui pensamos, né? Vou fazer alguma coisa para receber em troca aqui na Terra. Essa recompensa ela não fez por isso, mas ao sair do invólucro terrestre, e ela ao chegar lá no plano espiritual, ela pôde encontrar as pessoas que ela ajudou, sendo lá auxílio dela. Olha que coisa boa. Aqui ela ajudou, olhava a situação tão difícil, mas uma moral, um conhecimento muito grande, porque ela veio para resgatar. E lá ela estava muito acima até da irmã Rosália, que fez tanta caridade aqui na Terra, né? Então olha que coisa boa que nos ensina, porque a gente tem que trabalhar o nosso dia a dia para nós fazermos também essa caridade. E quantas pessoas que aqui muitas vezes nós desprezamos, nós não ajudamos, desejamos mal, e talvez lá no plano espiritual, quando nós chegarmos, ela pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso amigo, lá no plano espiritual. E aqui a gente repele ele. Portanto, a missão nossa é amar a todos e fazer a todos o melhor que pudermos. E hoje é o dia do idoso, que a gente possa, confraternizar, amar o nosso idoso, porque quanto trabalho que ele realizou, e hoje ele é um exemplo, então que a gente possa amar ele,
do fundo do nosso coração. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Tem criança hoje? Coisa bonita nós estamos vendo através dessa doutrina de amor, desse trabalho abençoado que a gente vem fazendo. Quantas pessoas necessitadas desse amparo, dessa luz, dessa alegria, desse amor verdadeiro. Vamos buscar. Deus oferece todo momento essa oportunidade para todos nós. É só buscar a felicidade, né? Buscar aqui hoje. Não tem nenhuma pintura em casa dela. É. Quem? Daqui. Levar porque Deus, os bons Espíritos falam pela beleza das cores, pela calma, pela paz. E tudo isso consegue, nesse momento difícil. Olha como Deus é misericordioso. Será que a gente merece tudo isso? Porque Deus não tem esse olhar, né, de rancor. Não, Ele nos ama. Então, nada mais justo que a gente agradecer todo momento, tudo que Ele nos dá. Porque por mais difícil esteja, nós percebemos que num momento de calor insuportável, a chuva está caindo. Se Ele fosse vingativo, jamais Ele iria nos ofertar chuva. Então, nós temos que agradecer. Obrigada, Senhor, por essa esperança, por esse amor, por essa luz abençoada que vem nos iluminar, nos trazer a coragem para um novo dia, para um novo despertar. Obrigada, Senhor. Então, o Evangelho, hoje ele vem falando da caridade, né? Caridade, ela tem que ser feita. A caridade não tem religião. É um ato de amor, sentimento de coração, de alma, de pureza. Vamos buscar. Deus nos oferece a todo momento essas oportunidades para o nosso adiantamento. Quanta informação está nos faltando pelas religiões, elas estarem esquecendo um pouco de Deus e de Jesus. Então é necessário que a gente
busque essa verdade e toda a instrução que o Evangelho nos oferece. Porque cada lição tem a assinatura de um Espírito que foi gente, né? Como nós aqui. Errou, acertou. E hoje, no mundo espiritual, eles vêm nos trazer a grande oportunidade de nos ajudar, nos falando de qual maneira você vai ser ajudado. Aqui foi uma instrução, né? É a bula do remédio, não é? É o remédio do amor. Porque o amor não encontra na farmácia. Esse amor é estarmos de bem com o mundo espiritual. Estarmos de bem com Deus, com Jesus. Porque são eles que vão nos trazer a paz. O equilíbrio que nos falta nesse momento. Essa ansiedade. Eu estou procurando, não consigo encontrar em lugar nenhum. Né? Eu achei que fosse comprando aquele sapato que eu estou lá namorando faz tempo. Mas aquele sapato foi nos primeiros dias só. Aquele, né? Qualquer outra coisa, uma joia, porque aí cai na depressão outra vez. Por quê? O que falta? O que nos falta? Para que a gente possa estar inteiro dentro dessa tranquilidade, dentro desse equilíbrio, dentro desse amor, dentro dessa paz. É Deus e é Jesus. A hora que nós deixarmos eles entrarem para valer, a nossa vida será completamente diferente. Nós vamos ter assim uma certeza, uma confiança transcendental, além da terra, porque nós vamos acreditar que existe Espírito, existe esses seres maravilhosos que estão aqui na terra, nos assistindo a todo momento, querendo a nossa transformação. Vamos buscar, nós vamos conseguir através do amor. Obrigada, Senhor. Amemos-nos uns aos outros, façamos ao outro o que quereríamos se nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontra enterrada nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríamos todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda. Nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Olha o que essa criatura sofreu enquanto ela estava reencarnada, como nós estamos aqui hoje. E ela teve coragem de vir e nos dar o depoimento. Isso é real, isso é verdadeiro.
Então ela tem um amor mais que humano. É o que a gente fala. Transcende o nosso mundo. Vai além. Colocando aqui o mundo espiritual. Então, nós temos todas as informações para uma assim, grande mudança. É só nós querermos. Tudo nós vamos conseguir. Porque não existe privilégio quando Deus nos criou. Ele criou todos nós, o mundo todo. Até hoje Deus não cessa de criar. Então, em todos nós, Ele nos deu a sabedoria. Onde estão as leis? Na nossa consciência. Todo ser tem uma consciência. Então é necessário que a gente busque, vasculhe. Onde está a minha consciência? Aqui, né? Coração. O cérebro, ele vem falar para todos nós o que é certo e o que é errado. Então é só buscarmos, entendermos onde nós podemos buscar esse livro para entender melhor. No Pentateuco, os 5 livros básicos da doutrina espírita, está aqui. Ó. Esse é o Evangelho. Mas tem o livro dos médiuns, dos espíritos, tem o céu e o inferno, a Gênese. Então, tem tudo, gente, para nos informar. É uma doutrina maravilhosa. É uma faculdade que os bons espíritos eles falam. A repetência, aqui eles não criticam. Eles até agradecem. Porque quanto mais a gente repetir a lição, mais nós vamos entender e fazer as transformações. Então, isso vale a pena. Entendermos o que realmente Jesus quer nos dizer através da caridade material. É essa que você pode oferecer um alimento, um dinheiro, não é? E a moral, que é a moral? A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazei nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Nossa, mas ela fez na passagem no ano de 1800. E como que ela sabe tudo que está acontecendo na Terra? Não é? Porque há aí uma via de ligação. Dela saber de lá o que está acontecendo na Terra. E nós também temos as informações do mundo espiritual. Então né? Através do amor, através do conhecimento, a gente pode estar, não é? Interligados e sabendo o que acontece lá e eles nos vendo aqui. Então, vamos agradecer esse intercâmbio. Todo mundo fala, vamos fazer um intercâmbio para aprender inglês lá ou no Canadá. Vamos lá. E por que será
será que ninguém interessa fazer um intercâmbio com o mundo espiritual? Não é? Vão abrir essa oportunidade, é de graça, hein? Não paga nada. Lá você precisa de uma bolsa, você precisa de alguém que tem dinheiro por trás para te bancar. Aqui é a consciência, a vontade para mim melhorar e saber melhor o que está acontecendo no mundo espiritual. O que eu estou passando? Por que tem tanta perturbação? O que está acontecendo comigo? É o que eu falo. Todo mundo paga caro, não é? Uma terapia. Eu falo, vem aqui que eu faço uma terapia com vocês. Não é? Então, é só buscar a gente. Vamos buscar. Nós podemos ter muitas informações e transformar esse mundo tão doente num mundo de amor, num mundo melhor. Porque o que falta para ele melhorar é o amor. Olha, o amor, só isso. O amor. Porque ela está falando caridade moral, né? E se suportar uns aos outros, e é o que menos fazer nesse mundo inferior, onde estás encarnado no mundo. Olha que triste falar que a Terra é um mundo inferior, né? Quando nós deveríamos de ter cuidado da Terra, para que ela não chegasse nesse ponto. Quando eu digo nós, o mundo inteiro, não é aqui, não, o centro, não. Todas as religiões. Porque se transviaram dessa maneira dos preceitos do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós desviamos desse mandamento. E hoje nós estamos sofrendo por nós termos desviado dessa informação. Então nós temos que rever o que de errado nós estamos fazendo para a gente melhorar e para a gente se transformar em uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, mais humilde. Vamos buscar. Deus nos oferta, nos oferece toda essa oportunidade, é só nós querermos. Porque eu sempre falo, Deus nos criou simples e ignorantes, a todos. Não existe privilégio, porque todo privilégio seria uma preferência. E toda preferência é uma injustiça. Isso quem nos diz é São Luís. Não tem injustiça no mundo espiritual. Existe aquele que persiste, que faz, que transforma, que vem, que quer aprender, que quer melhorar, que quer, né, conquistar essa verdade, esse amor imenso, para sair dessa melancolia, dessa tristeza, desse desânimo, dessa canseira. Vamos buscar. Nós conseguimos, porque Deus nos oferta aquilo que nós estamos buscando. Né? Então, essa é a grande pedida dessa lição. Caridade material. Não despreze a moral.
Porque a moral é você fazer sem nenhum interesse de ganhar nada, não. É amor puro, verdadeiro. É você se doar, se dar para o outro, tirando ele daquele sofrimento, não é? Levando ele pela mão. Vamos, eu te oferto um lugar onde você pode estar recebendo uma oração, a paz, a esperança, a tranquilidade, a coragem. Vem conosco, vem estudar, vem buscar Deus, buscar Jesus, para que Ele possa permanecer no nosso coração, na nossa vida, na nossa vontade, no nosso sentimento, para que a gente possa fazer coisas maravilhosas. Sois deuses e muito mais. Se vocês souberem usar o potencial que cada um, Deus deu para cada um de nós. Todos nós temos qualidade. Então, é só buscar, é só trabalhar. Tá? Boa noite a todos. A paz de Jesus se faça presente em todos os nossos corações, né? Continuando o médico Jesus, que a gente se propôs a estudar, toda quarta-feira um pedacinho, eu procuro ler um pedaço bem pequeno, para poder dar uma explicadinha e falar outras coisas que o nosso tempo também é meio curto. Olha só, primeiro capítulo, né? O médico Jesus. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, naquela época que Jesus viveu aqui na terra, ele já fazia esse trabalho de cura, né? E é interessante que quando ele curava uma pessoa, ele falava assim: a tua fé te curou, né? Então, é para mostrar para a gente que nem ele faz nada por nós se a gente não tiver fé, não se propor a mudar, né? E ele falava assim: vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Porque se ele dá a cura, ele cura. Ainda Jesus hoje está curando, né? Quando a gente tem fé, ele cura. E a gente não muda nosso comportamento, a doença volta, né? Não é só a doença física, é também a doença de mal-estar, daquele obsessor que importa na gente, sabe? Às vezes fala que o espírito culpa tudo obsessor, ele não é bem assim, né? Porque ele só encosta porque a gente dá acesso. E se a gente tiver um pensamento positivo, se a gente tiver fé que Jesus pede para a gente ter, ele não vai gostar, porque ele não tem acesso, né? Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, e pedireis o que quiserem, a vós será feito. Mas a gente tem que analisar aqui, o primeiro trecho foi de São Mateus, o segundo de São João, que quando a gente pede alguma coisa para Jesus, a gente tem que pedir com o nosso coração e falar que ele ensinou para a gente na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Porque às vezes a gente pede uma coisa, a gente quer, a gente sente que é importante, mas não é sempre o nosso bem, né? Então, a gente tem que pedir sim, mas colocar que seja feito o que for melhor para nós e aceitar aquilo que vem para a gente. Filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe este ensejo bendito de integração espiritual com os nossos irmãos encarnados. Aqui compareço nas páginas desse
despretensiosa obra com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor de preservação da saúde de todo aquele que ainda mourejam na experiência física. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos as esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Quer dizer, toda vez quando a gente dorme, por isso que aqui mais na frente a gente vai ver, é muito importante a oração, porque nessa hora que os nossos protetores, que o nosso espírito sai do nosso corpo, leva a gente para o mundo espiritual para estar curando, né, os nossos problemas físicos e também nos aconselhando, abrindo os nossos caminhos, nos auxiliando. Às vezes aquele ente querido, uma avó, um pai, uma mãe que já se foi, é o momento que eles têm ali para estar com a gente. Mas não é deitar e dormir, é deitar, fazer uma oração, né, com o nosso pensamento em Deus, para que isso possa estar acontecendo. Cirurgias que são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestariam no corpo físico em forma de distonias várias, impedindo o empenho de vossas tarefas reencarnatórias. Quer dizer que nessa hora, olha quanta coisa que os nossos protetores podem estar fazendo por nós. Recargas energéticas são produzidas por técnicos do nosso plano quando vossas energias entram no equipaz das compulsões emocionais mais densas. Todas esses procedimentos pelo recalques do melindre e das paixões. Pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus, antes de se recolherem aos seus leitos. Talvez alguém desconfie de tantas misérias, de tanta misericórdia para com os deslizes humanos. No entanto, posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensurável, maior do que todos os nossos desatinos. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos o peso implacável das leis, da lei da causa e efeito. Para a gente ver, né, que tudo aquilo que a gente faz tem uma causa, mas Deus, com seu imenso amor, Ele está ali nos ajudando, nos dando assistência. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, os Espíritos, aonde estão gravadas as leis de Deus? E os Espíritos respondem assim, nas vossas consciências. Então, para que ninguém fale que não sabia, né? Quando chegar no mundo espiritual, fez tudo errado aqui na Terra, e diz assim, eu não sabia, mas sabe, todos nós sabemos que é certo e errado. Às vezes a gente magoa, a gente fere, né? A gente sabe que está ferindo, está magoando. Né? E aí, chegando lá, a gente vai falar, escuta, por que você fez isso? Eu não sabia. Você sabia, estava gravado na sua consciência. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Eu vou parar aqui o Médico Jesus para a gente continuar. Semana que vem, dá para mim poder falar algumas coisas para vocês. Eu estava ouvindo sobre Thomas Edison, foi um grande inventor, né? Graças a Deus, que Deus manda para a gente esses espíritos, para fazer intenções, né, para que nos ajude aqui na Terra a viver melhor. E um fato que aconteceu na vida dele foi que o laboratório deles pegou fogo,
foi um incêndio muito grande. E ele acordou de noite com aquelas chamas, e o filho dele logo atrás dele. Ele falou assim para o filho dele: chama sua mãe para ela ver, que lindo. Ele falou: meu pai enlouqueceu, só pode ter enlouquecido, porque ele perdeu tudo. Ele foi, chamou a mãe levantou de pelo mar, e ele abraçou ela e disse assim: olha, eu estou muito feliz, porque Deus confia tanto em mim, que Ele sabe que eu não vou desistir, que eu vou continuar. E depois disso, ele foi por volta do ano de 1877, se eu não me engano, ele inventou um fonógrafo. Foi dias depois disso, né? E depois a lâmpada. E diz que ele tentou tantas vezes, né, para fazer essa invenção maravilhosa, que é a lâmpada elétrica, né, que um amigo dele, que trabalhava com ele, falou assim para ele: olha, Tomás, desiste. Eu anotei aqui no meu caderno, foram 700 vezes que você fez e não conseguiu. Ele falou assim para mim: você está vendo? Você tem aí anotado no caderno. Por esse motivo eu não vou desistir. São 700 vezes que eu fiz e eu sei o que não deu certo. Então eu vou tentar. E depois de alguns dias também ele conseguiu, né? E olha só, o que é isso para nós? Que ensinamento isso traz para a gente? Não desistir um do outro. Não desistir de nós mesmos, né? É muito importante tudo isso. E eu vi uma historinha, que eu acho que é uma historinha assim, inventada, mas que é muito bacana para a gente tirar um aprendizado. Uma moça disse assim: todo dia ela chorava, reclamava da vida, que tudo estava errado, que nada dava certo, e que a cruz dela era muito pesada, que os protetores auxiliassem ela, ajudando ela, para que a cruz dela ficasse mais leve. Ela queria ter uma vida melhor. Aí, à noite, ela dormiu, o protetor dela, nessa hora ele levou ela no mundo espiritual, tinha uma sala repleta de cruz. Ele falou: escolhe uma. Ela olhou, porque agora é minha vez, né? A gente faria o mesmo. Eu vou escolher a mais pequenininha. Olhou lá no fundo, tinha uma bem pequenininha que quase não se enxergava. Ela disse assim: olha, aquela lá. Então tá, amanhã você vai acordar com essa cruz. Mas escuta, você pediu, eu te trouxe aqui, eu pensei que você queria uma cruz, né? Uma outra cruz. Mas eu escolhi aquela lá, aquela pequenininha. Mas aquela lá é a sua. Você escolheu a sua cruz. Então, a gente traz aqui muitos conflitos, muitas provas, e fica sempre pensando que a vida podia ser melhor, que a do meu amigo é melhor, que a do meu vizinho é melhor. E a gente traz aqui a nossa vida, e a nossa vida é a melhor. A gente é que tem que se trabalhar, a gente é que tem que se melhorar, né? Jesus trouxe tudo para a gente, mastigadinho. A receita é o amor, é a paciência, é o perdão, é tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? É tratar bem as pessoas que nos cercam, que são importantes para a gente. Até eu não me esqueço, quando o Milton Stuck, né, fazia as cartas aqui para a gente, no baú, que ele disse assim: olha, gente, vocês todos que estão aqui para receber uma mensagem, infelizmente eu não vou poder trazer para todos. Mas eu quero que vocês acordem e olhem do lado para a mãe, para o pai, para o irmão, hoje é o dia do idoso, para o avô, para a avó. Diga que ama. Fala o que você traz no seu coração. Porque vai ficar tudo certinho. Ele não vai embora e você vai falar: oh, eu quero uma mensagem. Eu não falei tudo, né? Quando magoa, fala que magoou, mas fala com jeitinho, fala com educação, fala com amor, fala não, né, para o outro. Precisa falar, não é só assim que a gente tem que falar, mas fala com amor, como que você gostaria que o outro falasse para você, né? Então isso ficou marcado em mim, porque a minha mãe e meu pai já se foram, né, para o mundo espiritual, e eu procurei falar tudo. E hoje, para os meus filhos, né, para o meu companheiro, eu falo que eu amo, quando me magoa eu falo, né, mas sempre com esse jeitinho que a gente tem.
aprendido, né, na vida. E mais uma vez eu repito, o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é o errado, sempre, mesmo que todos façam. Então vamos escolher certo, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, né? E o nosso amigo Emmanuel falava assim, através de Chico, que o principal ou o único motivo da nossa volta para a Terra, nossa reencarnação, é fazer o bem. E ainda ele fala, né? Aonde foi que a gente se perdeu, que a gente deixou de fazer o bem, né? Então está na hora da gente se despertar com amor, com a paciência, né? É o que eu queria dividir com vocês. Eu estou lendo um pedacinho pequeno desse livro, para dar tempo da gente poder estar conversando, não ficar muito estendido. Deus nos abençoe, né? Obrigada, Senhor, por essa noite, pela chuva que cai, pelo ar que respiramos, pela vida, pela luz, a alegria, porque eu creio em Ti, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, nos dê a oportunidade de trabalharmos, de estudarmos, de Te entendermos, para que a gente possa ajudar a transformação da nossa terra, saindo do sofrimento e da expiação para um mundo regenerado, um mundo melhor, um mundo trabalhado, onde todas as nossas imperfeições elas possam ser destruídas e todos nós, num único hino de amor, possamos nos dar as mãos e nos entregarmos a Jesus, dizendo: aqui estamos, Senhor. Fazei de nós um instrumento para o Teu trabalho de amor. Porque só em Ti brilha a luz do poder e da glória, da paz e do amor para sempre. Eu creio em Ti. A nossa Mãe querida, Maria Santíssima, nos cubra de bênçãos, nos trazendo a calma, nos aliviando a alma, para que o entendimento possa ser a instrução, a moral, trazendo a paz. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade em desespero, nos acalmando, nos fortalecendo, para que a gente possa continuar no estudo, entendendo que só o amor constrói,
e que Deus, nosso Pai, nos oferta a vida para que nós possamos dar a ela a instrução, o adiantamento, a confiança e a verdade. Obrigada, Senhor, por tanto amor, ajudando-nos que possamos ser mais humildes e brandos, agradecidos por tudo que Deus tem nos ofertado. A nossa Mãe Maria Santíssima, derramando sobre todos nós a doce esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os sofredores, agora e na hora de nossa passagem ao mundo espiritual. Obrigada, Senhor, e que aqueles que esperam em casa com a garrafa de água, ela está sendo fluidificada, ela está recebendo a energia de cura, de paz e de esperança, amenizando o seu sofrimento. Continue a buscar. Deixe que os espíritos de luz adentrem seu lar e pernoite com todos vocês, para que amanhã possam levantar cheios de esperança, de coragem e de fé, para um novo dia, para um novo amanhã. Obrigada, Senhor.